Olá, boa noite! Sejam bem-vindos à Sensor Live de hoje, a primeira de 2021. Aqui eu discuto os assuntos da ciência sensorial que estão em alta, o papel dela dentro das empresas, recebo convidados e tiro dúvidas ao vivo para te ajudar a aplicar essa ciência no seu dia a dia. Eu sou a Tati Ribeiro e o tema de hoje é como se organizar na análise sensorial. Eu achei bem propício falar desse assunto, né? Nessa primeira live do ano, assim quem tá pensando em começar a fazer sensorial nesse 2021 já começa organizado, porque é muito mais difícil você se organizar de cara do começo do que você tentar organizar alguma coisa que já começou bagunçada, né? Ficar tentando recuperar informações, ficar tentando fuçar em vários lugares para descobrir onde você colocou as coisas, as informações que você precisava. Então é um momento super propício para quem quiser começar a aplicar sensorial desde já. E essas dicas não servem só para quem, claro, quer começar a aplicar sensorial em 2021. Elas servem também para quem já aplica sensorial faz tempo, né? Nunca é tarde para a gente botar a casa em ordem. Quanto antes, melhor, mas nunca é tarde. E organização, ele é um negócio que vai facilitar seu trabalho, né? Que vai te ajudar a encontrar as informações com mais facilidade, vai te ajudar a quantificar o seu trabalho e aí, no fim das contas, fica mais fácil até você justificar para o seu chefe que você está performando acima da média, que você quer um aumento, enfim. A organização te ajuda em tudo isso. E eu gosto bastante desse assunto também. Quem conhece minha casa sabe que eu sou uma criatura que bota tudo em caixinha. Tenho caixinhas de todas as cores, cada cor para uma coisa diferente, e eu não consigo viver na bagunça. Então esse tema é um tema que me agrada bastante. Estou falando isso com meu marido fazendo assim, ó, olhando para a estante cheia de caixinhas que tem aqui na frente. E, gente, uma coisa legal, fica comigo até o final da live que eu vou anunciar o que vai rolar aí nas próximas semanas aqui no Sensor Lab, que vai ser muito mara, um monte de conteúdo, um monte de conhecimento para vocês e vocês vão saber em primeira mão o que vem por aí nas semanas que vem pela frente. Então, bora começar? Vamos lá! Bom, as dicas de hoje, gente, não é nada teórico, não é nada que você vai achar em livro, isso é manha de quem tá nisso, de quem tá na análise sensorial faz tempo e sabe o que você precisa registrar, o que você não precisa, o que precisa controlar, o que não precisa. E também eu queria a participação de vocês, para vocês irem contando como vocês fazem também. Eu vou mostrar o jeito que eu faço, mas não necessariamente o jeito que funciona para mim, funciona para as pessoas que eu conheço, mas não o único jeito de fazer. Então, se você tiver alguma outra forma de fazer, alguma sugestão bacana para compartilhar com o pessoal, pode escrever aí e a gente vai trocando uma ideia. Eu vou falar então como se organizar em relação ao laboratório ou seu local de teste, a sua demanda, né, seu tempo e documentos que você precisa arquivar, pastas no computador e tudo mais. Vou contar como eu faço tudo isso. Mas primeira coisa, né, começando um novo ano, se você ainda não fez isso no final do ano passado, porque tem gente que gosta de fazer no fim do ano, primeira coisa começa limpando, faz uma limpa geral. Papel, o quanto de papel a gente acumula, né? Um monte de papel que a gente nem sabe mais de onde veio, para que serve, nunca usou, nunca vai usar e tá ali. Ingrediente que tá vencido ou que tá sem uso, amostra que tá vencida ou que tá sem uso. Dá uma limpa na caixa de e-mail também, né? É tão maravilhoso ver aquela caixa limpinha, significa que não tem nenhuma resposta pendente. Isso é ótimo. Então, não deletar, né? Que a gente precisa manter um arquivo, mas talvez arquivável, que você não vai usar mais. Aquele monte de post-it de coisas para fazer que você cola no computador, aquele que tá lá desde outubro, né? Não fez ainda, não vai fazer mais, né? Então arranca os post-it também, faz uma limpa.
e é um primeiro passo muito bom para começar a organizar, porque aí fica muito mais fácil da gente se organizar quando só sobra o essencial. Então, limpa tudo que você não vai usar mais, fica com o essencial. E agora vamos começar a nossa organização. Como que funciona essa organização da rotina, do dia a dia? Eu vou começar falando de laboratório, de local de teste. Primeiro ponto que eu queria falar aqui são sobre as amostras. Ponto mega importante é em relação à data de validade e lote, né? Quando a gente faz análise sensorial, é importante a gente procurar pegar amostras que sejam sempre do mesmo lote, né? Para não ter variação. A gente sabe que podem acontecer variações de lote para lote. Então, quando a gente faz uma análise sensorial, a gente procura que uma mesma amostra seja sempre do mesmo lote. Então, é importante a gente ter acesso a essas informações, né? Seja na própria embalagem ou planilhado, né? Se você for, por acaso, tirar algum produto de uma embalagem maior, ficar com uma embalagem menor, só tenha essa informação, que é muito importante para você se organizar depois, saber quando descartar, saber que produto é aquele. Uma coisa interessante também, quando a gente fala de amostras de sensorial, são amostras de retenção, que a gente chama. A gente costuma guardar uma amostra de cada teste, não acabou o teste, já jogar tudo fora, né? A gente costuma guardar, ficar com essas amostras, e aí vai depender muito do produto que você trabalha ou da política da sua empresa, né? Às vezes 1 ano, às vezes 2, às vezes até o lançamento do produto, isso varia bastante. Então, mas é bom determinar, porque às vezes o produto dá problema lá na frente ou dá algo inesperado lá na frente e as pessoas querem voltar para recorrer as amostras que foram para sensorial e checar se é isso mesmo. Então é legal guardar amostras de retenção, ter esse hábito de guardar as amostras de retenção e descartar elas de tempos em tempos, né? Não é para guardar dentro do armário, da geladeira, da estufa, não. De algum lugar, né, de armazenamento e esquecer ali para sempre. Você tem que ter também uma rotina de descarte dessas amostras, hein? Por favor. A mesma coisa, gente, com os brindes. Com os brindes também a gente tem que ter um cuidado, né? Tem muita gente aqui que dá produto de brinde, seja alimentício, seja produto cosmético, seja produto para casa, enfim, vários produtos da própria empresa de brinde. Então tem que estar atento ao vencimento. Não vai dar para a pessoa, né, aquele brinde que tá para vencer, que ela tem 2 dias para consumir. Então procura ter uma rotina também de verificar essas datas de vencimento e de usar como um dos critérios que você usa para decidir o que você vai dar de brinde naquele teste, o que tá para vencer, né? Então, isso aqui vai vencer antes, vai vencer daqui 6 meses, então vou dar esse. O outro que vai vencer daqui 2 anos, eu deixo para um outro teste mais para frente. Então é legal ter essa rotina também, para depois você não passar por apuros, né? De entregar alguma coisa vencida, é uma situação super desconfortável. E aí eu recomendo que tanto para amostra como para brinde você faça uma faxinona uma vez por mês. Então, uma vez por mês você vai lá, vê o que venceu de amostra de retenção, vê o que venceu de brinde, vê o que venceu de amostra de teste e descarta, abre espaço para as próximas, né? Então, uma vez por mês é uma frequência legal para fazer isso, não vai te tomar muito tempo. Se você já organizou tudo desde o começo, não fica difícil de fazer. E aí, gente, durante o teste tinha chegado até um comentário aqui. Organização dos copos, da esquerda para a direita, de acordo com o delineamento. Esse é, claro, um ponto super importante para a gente se atentar durante o teste, né? A gente sabe que na sensorial a gente sempre usa códigos para identificar as amostras, códigos de 3 dígitos. E isso pode ser um pouco confuso às vezes, né? A gente pode se confundir com os números, às vezes tem números que são parecidos e tudo mais. Então, a gente tem que procurar se organizar muito bem com isso, colocar código tanto nos copinhos como nas embalagens originais, porque aí você tem que pensar menos, né? Ali na correria, você olhou para o produto
que tem um código, você olha para o copinho com o mesmo código e acabou. Uma coisa que eu gosto de fazer também peguei essa dica de uma empresa que eu já trabalhei, colocar, especialmente quando tem muitas amostras, né, dividir a bancada com fita. A gente tinha umas fita crepes azuis, e aí a gente dividia a bancada, isso internamente, sem ninguém ver, né? Quando o avaliador vai ver, a gente sabe que tem que ser tudo neutro, de cores neutras, mas aí a gente tinha uma fita crepe azul que a gente dividia a bancada, e aí cada amostra ficava na sua região. Então a gente já deixava nas regiões tanto copinhos como amostras. Então ficava bem fácil e não se misturava. Não corria o risco de você pegar copinho de uma amostra e servir com outra, né? Então é uma dica bem bacana para facilitar a sua logística do teste, para você não se confundir. Uma coisa legal também, ainda falando de delineamento, é você ter o seu delineamento em papel. É uma das poucas coisas em sensorial que eu gosto de imprimir, que eu gosto de rabiscar. Eu me adapto melhor rabiscando do que marcando na planilha de Excel. Então, às vezes eu até faço de imprimir o delineamento recortar todos os delineamentos e colar em cada cabine, sabe? Para ir riscando na própria cabine. Às vezes eu faço isso também para eu não confundir o número do delineamento com o número errado da cabine. Aqui chegando mais comentários do pessoal. Com a apresentação balanceada, então, só com muita atenção no papel e como tá organizado os copinhos. Realmente, o delineamento ele é necessário, mas precisa de muita atenção. E aqui uma dica do Sérgio de que dá para escrever com caneta de vidraria na bancada. Verdade. Mas tem que ver aí se a bancada não vai manchar, dependendo do tipo de pedra a bancada mancha, tá? Então, antes de fazer isso, testa num cantinho, só para não ter prejuízo no lábio depois. Bom, gente, então esse cuidado com amostras é essencial, e essa dica do delineamento, de separar as amostras em regiões nas bancadas, colar delineamento em cabine, funciona super bem. E aí, pontos importantes também que não acontecem em todo o teste, mas quando acontecem é importante você ter como controlar, né? Tem testes que você precisa controlar o tempo, né? Então, quanto tempo aquela amostra pode esperar antes de ser servida, senão ela tem que ser descartada. Então, é sempre bom ter um cronômetro à mão quando você for precisar fazer esse controle, né? Tem teste que precisa de controle de temperatura, então controlar a temperatura que a amostra é servida para o avaliador. Então, termômetro, é claro, precisa. E aí, nesses casos, é legal você ter também uma ficha de controle para você ir anotando o histórico de temperaturas e de tempos desse teste. E aí, assim, se você olhar ali, por acaso, algum resultado inesperado, algum resultado muito discrepante, você pode voltar nessas fichas e ver, será que para esse avaliador eu servi numa temperatura um pouco abaixo dos outros, um pouco acima dos outros? Será que aconteceu alguma coisa com essa amostra durante esse teste? Será que ela esperou um tempo maior para ser servida? Então, essas fichas de controle são legais e podem ajudar depois a investigar caso algo tenha saído estranho no seu teste. Que mais? Outra dica, gente. Eu sei que correria inteira, né? A gente tem que fazer tudo correndo muitas vezes, mas o ideal é você organizar todo esse material para sua sensorial, todas as amostras e tudo mais, tudo que você vai precisar no dia anterior ao teste, né? Primeiro porque no dia do teste acontece de tudo, sabe? Você chega na empresa e tem um monte de incêndio para apagar, né? Parece que sabem que dia que vai ter teste e aí aparece um monte de outras coisas para resolver. E aí, se você deixa para organizar no mesmo dia, aí você chega no laboratório, vê que copinho de plástico acabou, vê que brinde venceu, você não tem o que entregar para os seus avaliadores, acontece de tudo, né? De rede não funcionar,
de Wi-Fi não funcionar, o computador com o questionário não querer ir para frente. Então, é bom você se organizar um dia antes, se organizar com antecedência para conseguir fazer fluir tudo bem no dia do seu teste. Segundo ponto referente à organização é a sua demanda. Então, para você conseguir organizar a sua demanda, o primeiro ponto e o mais importante é saiba quais etapas o seu teste tem e quanto tempo você leva para cada uma delas. E aí, gente, não é justinho. Inclui um tempinho para as buchas que vão aparecer no meio do caminho, porque sempre aparece, né? E também para você preencher documentos, preencher controles internos, essas burocracias que cada empresa tem, né? Esses controles que cada empresa tem. Então, é difícil eu falar para você um tempo. Leva tanto tempo para fazer esse tipo de teste, leva tanto tempo para fazer o outro, porque, na verdade, varia muito de empresa para empresa. Como funcionam todos esses processos, né? Depende da sua experiência, quanto de experiência você tem para para aplicar aquele teste, né? Com a experiência você vai conseguindo fazer esse teste mais rápido. Depende de como é seu processo interno de compras, às vezes é você mesmo que tem que ir comprar seus copinhos, comprar seus brindes e voltar para o seu teste, ou então você tem que solicitar isso com 15 dias de antecedência. Então, varia muito mesmo de empresa para empresa, todos os documentos que você tem que preencher. Então é legal você mesmo controlar esse tempo, né? Nos primeiros testes que for fazer, dá uma anotada, levei tanto tempo para fazer esse processo, tanto tempo para fazer esse, tanto tempo para fazer esse, bota uma gordurinha ali e fica ciente de quanto tempo você gasta para fazer cada teste. E é interessante também você ter um calendário geral para controlar isso, né? Para os testes não acontecerem um em cima do outro. Às vezes, se você tem uma equipe, né? Se você tem uma equipe, você consegue fazer mais de um teste ao mesmo tempo. Ou às vezes, se é só você, aí não rola fazer mais de um teste ao mesmo tempo, porque se você está lá aplicando a sua sensorial, você não está fazendo análise de resultados da sensorial que acabou ontem. Então, o calendário é algo que você precisa ficar muito atento. E aqui um comentário bacana. Os avaliadores nem sempre são pontuais, e é verdade. As pessoas têm os compromissos delas, acontecem imprevistos também, então a gente tem que ter ali uma gordurinha de tempo também. E a quantidade de pessoas que você tem disponíveis para sensorial também é algo que você tem que ver, né? Às vezes, se é uma empresa que tem um monte de funcionário e que você abriu a sensorial, todo mundo quer participar, você leva menos tempo para fechar um teste do que um lugar que tem menos funcionários, que você precisa de uma adesão maior das pessoas para fechar o teste. Então, são todos pontos que você tem que ver, tem que ir controlando, fazendo esses cálculos, e aí depois você pega o jeitinho e sabe exatamente quanto tempo você precisa para cada etapa do seu teste. Uma coisa que eu sempre faço também é criar códigos para cada teste. Por quê? Tem gente que cria assim uma pasta no computador para um teste sensorial, teste de suco de uva, ou teste de hidratante para o corpo. Só que isso não funciona. Isso não funciona porque dentro de um mesmo projeto você pode ter que fazer várias análises sensoriais. Então a outra pasta vai chamar como teste de suco de uva 2. Fica um pouco confuso, né? Você não tem muita rastreabilidade se você faz dessa forma. Então, eu gosto sempre de criar códigos para o teste, mas não inventar moda também, algo simples. Por exemplo, o ano seguido do número, 2021-001. E aí, conforme for chegando o teste novo, você vai colocando mais números. Pode até colocar na frente do nome, do código, do que se trata, né? Então, 2021-001,
teste de suco de uva, 2021-002, teste de hidratante para o corpo. Porque assim, eles ficam mais ou menos numa ordem cronológica, você já tem a rastreabilidade do ano, que é muito bom, e você sabe de qual produto você está falando. Você também pode criar 100, né? Colocar SEN 21 o ano e 001, vai da sua criatividade. E aí, na frente desse código, você pode colocar também o nome interno do projeto, que às vezes as empresas têm nomes internos para os projetos. Então, pode colocar dessa forma, mas eu acho legal criar um código para sensorial, o código do teste sensorial, que ajuda muito na organização. E aí, com esses códigos, eu costumo criar uma tabela com os códigos, o nome do projeto, o número de amostras, quais amostras foram testadas. Então, se eu testei o meu produto, se eu testei o produto do concorrente, se eu testei um protótipo do laboratório, lote desses produtos, o método que eu usei, algumas informações pontuais, né? E essa tabela é muito legal porque no fim do ano vira métrica, né? Então, esse ano eu fiz 50 testes de aceitação com consumidores, ajudei nesse projeto. Isso é ótimo, né? Depois você bota lá no aplicativo do RH todas as suas conquistas e quem sabe ganha uma promoção, Mara, pelo seu trabalho. Então é sempre legal ter essa rastreabilidade do que você está fazendo, né? Você mostrar onde você aplica o seu tempo e ter essa planilha de controle das suas demandas de sensorial, dos seus projetos de sensorial vai te ajudar bastante. Uma coisa que pode te ajudar também, essa rastreabilidade, às vezes você testa uma amostra lá no começo do ano, no fim do ano você precisa reformular aquele mesmo produto. E aí, será que eu testei esse produto versus tal concorrente de mercado? Às vezes você não vai lembrar de cabeça, né? Claro, normal, você tá lá em dezembro, você quer lembrar de um teste que você fez em janeiro, com um monte de teste nessa janela, fica difícil. Então, se você tem isso tabelado, você vai na sua tabela, você olha, testei, e o que deu? Como será que foi? Será que eu já tenho ali um ponto de partida nesse relatório para melhorar o meu desenvolvimento de produto? Então, é um ponto super legal você manter esse seu histórico de testes atualizado, né? Esse seu controle de demanda. Outro ponto super importante de organizar, eu fico doida quando eu vejo isso, organização de documentos no computador. Eu sou extremamente organizada no meu computador, minha irmã que tá aí é testemunha, pode confirmar. Ela odeia que eu fico numerando e nomeando pastinhas no Drive, mas eu gosto de tudo muito bem lindo e organizado. E isso entra também na questão da rastreabilidade, de você precisar de uma informação e você saber onde ela tá. Então, como que eu geralmente faço nos testes sensoriais? Eu crio uma pasta dedicada para sensorial. Dentro dessa pasta dedicada para sensorial, eu vou colocar uma pasta de cada ano. E aí, dentro dessas pastas de cada ano, eu coloco as pastinhas com os códigos dos meus projetos, com os códigos que eu criei dos projetos. Assim você sabe onde está cada um dos projetos. E ainda se você tiver a planilha que eu acabei de falar e você tiver o ano do projeto, fica super fácil de localizar, fica super rastreável, né? Eu fico doida com aquela turma que fica salvando coisa no desktop, sabe? E aí, especialmente, você tem rede, você tem nuvem, você tem área comum da empresa, o povo vai e salva no desktop. Aí o computador da santa criatura dá pau, onde você consegue aquilo lá de novo? Não consegue nunca mais, perdeu aquela informação, né? Então, é sempre legal você ter essa pasta, mas ter numa área comum, né? Seja na rede, seja na nuvem e não no seu computador, porque isso você pode perder essa informação, não ter acesso a ela nunca mais. E então, é legal deixar ela, todos que precisam
de acesso àquela informação que consigam visualizá-la. Mas também não é para deixar disponível para todo mundo, né? Em sensorial a gente trabalha com muita informação sensível e a gente não pode usar essa informação de maneira indevida, então é muita responsabilidade também lidar com os dados da área sensorial. Então, você pega a sua pasta de sensorial e restringe o acesso só a quem precisa ter acesso a ela, tá? Mas só não deixe em desktop, por favor, para não perder se caso o computador der pau, acontecer alguma coisa. E aí, tem a nomeação dos documentos também, que eu também gosto de fazer de uma maneira especial, né? A gente criou lá os códigos dos projetos, não foi à toa. Eles vão localizar todos os documentos daquele projeto, né? Então, mesmo para nomear os documentos, eu gosto de colocar esse código do projeto no início e depois colocar do que se trata. Então, 2021-001, questionário. 2021-001, recrutamento. 2021-001, sei lá, dados brutos. E aí, assim, você vai. Por quê? Às vezes, você está distraído ali, desloca o documento de uma pastinha para outra e aí você já não sabe mais de que teste que é. Se para todos os testes você colocar questionário. E aí, questionário de qual teste? Como que você rastreia isso? Então, se você colocar no nome do documento, vai ficar muito mais fácil de você encontrar da onde era aquele documento depois. Que mais? O nome padronizado, ele também ajuda nas buscas. Porque aí, se você está lá no seu planilhão de Excel e você quer buscar o questionário do projeto 002, você só digita lá no campo de busca dos seus documentos e você encontra. Você não precisa ficar fazendo aquela exploração de pastinhas, né? Entra numa pastinha, entra na outra, que entra na outra. Você só digita lá e você vai encontrar, se você tiver uma padronização dos seus documentos, né? E essa padronização não só para os documentos que ficam no computador. É legal ter isso também nos documentos do seu Google Forms ou do software que você usar para o seu questionário, né? É legal você ter ali o nome padronizado também com o código do teste, do que se trata, e assim fica muito mais fácil de excluir. Uma outra coisa também que eu sempre faço é criar versões de documentos. Então, se eu elaborei, por exemplo, um relatório, aí eu apresentei esse relatório e foi sugerida uma modificação. Eu não vou simplesmente fazer essa modificação e salvar por cima. Eu vou salvar como uma nova versão, porque assim também isso fica rastreável, né, de quando essa alteração foi feita. Então, o primeiro que eu crio é sempre V00, depois V01, depois V02, e assim eu tenho o histórico de todas as versões que eu criei daquele documento. Bom, gente, essas eram as dicas que eu tinha para dar para vocês hoje, e agora as novidades das próximas semanas que eu prometi contar no final. As próximas 2 semanas vão ser super intensas, tem live de segunda a sexta, sempre às 20h19. E essas 2 semanas de live, elas vão ser só um aquecimento para a última semana do mês, que vai ter ainda mais conteúdo, mas que eu vou contar sobre ela, sobre essa terceira semana, sobre essa última semana do mês, só lá no fim dessa semana. Semana que vem, então, de 11 a 15, às 20h19, a gente vai desenvolver juntos, do zero, um teste de aceitação com consumidores. Lembra aquela pesquisa que eu fiz lá nos stories, que aí vocês votaram em qual teste vocês queriam que a gente desenvolvesse juntos do zero? Então, é esse. Então, a gente vai fazer um teste de aceitação sensorial na prática. Então, serão 2 semanas com 2 semanas intensas em conteúdo sobre sensorial. Então já anota para não esquecer, de 11 a 15 do 1 às 20h19, live todo dia para a gente desenvolver do zero um teste de aceitação com consumidores juntos. De 18 a 22 do 1, também às 20h19, live com convidados
para mostrar como a Sensorial funciona dentro de diversas indústrias. E de 25 a 29/1, eu conto até o final da semana para vocês o que vai acontecer. Então é isso, eu aguardo vocês na nossa semana de lives, nas nossas 2 semanas de lives que vem por aí. E amanhã solto stories para vocês decidirem qual produto a gente vai trabalhar na semana do teste, na semana que a gente vai desenvolver do zero um teste de aceitação com consumidores. Boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!